pessoal, nessa nossa videoaula nós iremos aprender como identificar um carbono quiral em uma molécula. Neste caso, começaremos por uma molécula de cadeia acíclica, que é o caso da mostrada aqui em tela. Lembrando, o que é um carbono quiral? Carbono quiral é um carbono que possui 4 ligantes diferentes, que genericamente pode ser descrito como ligante X, ligante Y, sei lá, B e Z, por exemplo. Mas tem que ser 4 ligantes diferentes. A estrutura em si desses ligantes, a extensão, elas não são importantes. O importante é eles serem diferentes. Então, sabendo disso, vamos aplicar, ou melhor, identificar o carbono quiral que existe na molécula aqui em tela. O primeiro passo da minha sugestão é você enumerar a cadeia, né? E os alcanos, as regras de UPAC para os alcanos e naturalmente para os demais compostos orgânicos, determina que você deve identificar a cadeia principal e em seguida enumerar. A cadeia principal é essa mais longa aqui, né? Essa, nesse sentido aqui, é a cadeia mais longa e contém uma ramificação. Bem, e vou começar a enumerar. Vou começar da esquerda para a direita porque essa ramificação está mais próxima da esquerda. Para facilitar a minha identificação. Então, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui, esse composto aqui não me custa nada. Vou atribuir o nome e o PAC dele. Então, fica o 5, no carbono 5. Tem uma ramificação, que é o etil. Etil tem 10 carbono, então é DEC, né? Só tem ligação simples, então é AN. Terminação O, que é o hidrocarboneto. Então, 5-etil-decano. Sabendo disso, tá? Nós iremos prosseguir o processo de identificação. Uma dica, gente, melhor, uma dica, uma observação. Para que o carbono quiral seja ou esteja presente, é preciso ter 4 ligantes diferentes. Então, de modo que a gente já pode descartar os CH3 e os CH2 todos. Não há chance deles serem carbonos quirais, tá? Então, neste caso aqui, sobrou o carbono de número 5, que é um candidato a ser carbono quiral. Então, veremos então. Vamos aqui, ó. Esse grupo é diferente do hidrogênio, que é diferente dessa estrutura aqui, certo? Que é diferente desta aqui. Perfeito. Então, nessa situação, eu tenho 4 ligantes diferentes ligados a esse carbono aqui, ó, que é o carbono 5. Então, eu posso até numerar, ó, 1, arbitrariamente, 2, 3, 4. Então, esse é um carbono quiral. Ele possui 4 ligantes diferentes. Nós também podemos ter situações em que o carbono, ou melhor, a cadeia carbônica, ela pode se encontrar em uma estrutura cíclica. Da mesma forma, seguiremos aquela regra que observamos de ter 4 ligantes diferentes. E nessa situação aqui eu tenho 2 compostos. Eu tenho 2 compostos, nesse caso, de estrutura cíclica. Tenho esse aqui, tá? Eu posso até numerar a cadeia, né? Eu começo sempre da ramificação, então 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E um grupo metil. Então, esse aqui é o metil ciclohexano. Ciclohexano. Então, vejamos. Como aplicando a mesma regra anterior, mesmo a cadeia sendo fechada, eu tenho que ver que, olha, todos os CH2 não têm a menor probabilidade de eles serem carbono quiral, tá? E menos o CH3 também. Então, sobrou um candidato que é esse carbono aqui, ó, carbono 1. Neste caso, vamos ver. Olha, ao carbono 1 está ligado um CH3, que é diferente do hidrogênio. Perfeito. Agora, vamos ver os outros dois, ó.
desse lado tem CH2, do lado esquerdo tem CH2, do lado direito também tem CH2. E assim sucessivamente. Observe que todos os carbonos são iguais. Então não tem um ponto de diferenciação na estrutura cíclica. Logo, pelo fato de não haver essa possibilidade de diferenciação, tá? Esse carbono aqui não é quiral. Não é quiral, tá? Não é quiral. Não é quiral, tá? Logo, essa molécula aqui, ela é aquiral, tá? Não tem um carbono simétrico na estrutura. Coisa que pode ser diferente na segunda molécula que nós temos aqui, tá? Que é que possui essa estrutura também cíclica. Vamos começar enumerando. Começando a enumerar, sempre tem o grupo funcional. Então, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez, estrutura cíclica com 6 carbonos. Vamos atribuir o nome? Não custa nada, é sempre importante. Então, aqui fica 2-metil, ciclo, hexanona. A terminação an é por ligação simples e ona é devido ser uma cetona, devido a essa carbonila aqui ligado à estrutura cíclica. Bem, aplicando a mesma regra, podemos observar que esse CH3 não pode ser carbono quiral, nem o CH2, como já aplicamos e já observamos nas vezes anteriores. Então, mais uma vez, esse é o carbono candidato a ser carbono quiral, carbono 2. Sendo assim, vamos analisar. O CH3 é diferente do hidrogênio, que é diferente do CH2, só que logo depois vem outro CH2 de novo, que é o carbono 5, e CH2 de novo, que é o carbono 6. Só que quando eu olho do lado da direita, eu já tenho uma diferenciação nesses dois grupos aqui, ó. Esse carbono aqui, ó, ele é diferente desse carbono aqui. Por quê? Porque do lado da esquerda está ligando 2 hidrogênios, do lado da direita está ligando um carbono, um oxigênio com ligação dupla. Então já é um ponto de diferenciação. Logo eu posso, tá, dizer que esse grupo aqui, ó, é diferente desse grupo, certo? Logo, essa possibilidade de diferenciação permite, tá, que esse carbono aqui, ó, o carbono 2, seja um carbono quiral. Tá? Então, esse carbono aqui é um carbono quiral. Carbono quiral. Perfeito? Então, essa é a maneira de você identificar um carbono quiral em uma estrutura cíclica. Esse mesmo princípio pode ser aplicado para cadeias de tamanho diferente. Basta você observar, basicamente, se há possibilidade de diferenciação naquela estrutura que possui o carbono que pode ser quiral. Ok, gente?